Eu sou a Debbie Arones. Na verdade é Débora Digetsky Arones, mas todo mundo me chama de Debbie mesmo. Em algum momento eu achei que as histórias que eu ouvia quando eu era pequena faziam falta para os meus filhos e tudo mais. E como a gente, todo mundo que escreve sobre aquilo que conhece, sobre aquilo que lhe é mais íntimo, que lhe é mais familiar. Jorge Amado, por exemplo, escreve sobre a Bahia e não adianta pedir para ele, né, fala de outra coisa. É a vida, é ele, né? E nesse sentido, a questão judaica também é muito importante para mim, muito presente no meu dia a dia. E eu trabalhei nesse sentido, contando histórias das festas judaicas, das comemorações judaicas, porque eu queria isso para os meus filhos, eu queria poder entrar na casa das pessoas e ajudar a essa tradição ser continuada, né? Então, eu escrevi esses audiobooks, a princípio eles eram historinhas de 20 minutos, mais ou menos, e aí eu passei a escrever os audiobooks, que eram livros, histórias maiores, com quase 1 hora de duração. Foi o acontecimento do ano. Era gente chegando de tudo quanto era lado para ver esse rabino que chegava acompanhado de uma comitiva gigante. Quem tá chegando? Não sei. Não dá pra ver nada. Dizem por aí que é um rabino muito importante. Olha quanta gente vem com ele. Depois eu trabalhei também com teatro, escrevi muito texto para teatro amador, né? Tipo, as escolas me procuravam, eu quero fazer uma festa de final de ano, lá para escrever uma história, um roteiro, um texto, não sei o quê, para uma peça. Eu gosto de fazer isso, né? Não é nada muito, como se diz, não tem grande repercussão, mas eu acho importante a gente ter nas escolas, né, bons textos, bons trabalhos e sempre falando diretamente com a identidade de cada grupo, de cada escola, de cada classe, né, porque a cada ano é diferente. Essa vida de escrever e de levar para o papel, né, coisas do dia a dia que são relevantes para nós sempre fez parte da minha vida, né? Então eu me sinto muito à vontade nesse universo. Por isso eu consigo escrever para criança, escrevo para adulto, escrevo em outra língua e tudo mais, e me sinto à vontade. Eu gosto dessa brincadeira que a escrita permite para a gente, né? Falávamos principalmente do futuro. O passado estava ainda muito presente e doía muito falar dele. Eu esperava que, se o ignorasse, ele também me deixaria em paz. Cumpri fielmente minha parte neste acordo ao longo dos últimos 60 anos, até agora. Não posso dizer o mesmo a respeito do passado, que durante todos esses anos, traiçoeiro, me espreitava nas esquinas dos meus mais sombrios pensamentos, aguardando um descuido, uma oportunidade para me assaltar de forma brusca e irremediável. Na Minha Pele é um livro biográfico de um senhor que eu conheci sem planejamento, né? A vida é legal por causa disso, né? Ela apresenta pra gente situações imprevisíveis e completamente surpreendentes. E esse senhor, naquela ocasião, ele já tinha uns 80 anos, e seu Samuel Grunspan, eu estava na casa da filha dele, num jantar, e a gente estava conversando e, de repente, ele fez um comentário sobre o tempo que ele viveu nos campos de concentração na Polônia. E, quando terminou o jantar, a filha dele me disse que ele não costumava comentar sobre a vida dele nos campos. Era algo raríssimo ele fazer qualquer alusão a respeito desse período da vida dele. E aí eu senti que eu tinha alguma coisa ali com ele e que ele estava, de verdade, me abrindo alguma porta. Foi uma época muito difícil da minha vida, eu estava num momento bastante complicado também. E eu percebi que ali tinha alguma coisa para mim e para ele. Então eu me aproximei e perguntei para ele se ele não gostaria de me contar mais sobre a história da vida dele. E foi tão difícil esse processo para ele
que levou 3 anos para que esse livro ficasse pronto, porque as entrevistas eu tinha que usar de muito tato para falar sobre esses assuntos. Primeiro porque ele era cardíaco, ele tinha um marca-passo. Segundo porque ele nunca tinha contado nada da vida dele, nem para a esposa, nem para os filhos. Então, eu tinha que usar realmente de muito cuidado, de muita compreensão, deixar ele contar as coisas no ritmo dele, né? Então, assim, não é simplesmente escrever a história da vida de alguém. É você estar presente, é você criar um vínculo. Sem esse vínculo emocional, a história não se desenvolve, as coisas enterradas não vêm à tona, né? Então, é muito mais do que escrever um livro e fazer entrevistas, né? É um relacionamento mesmo, né? E era muito emocionante esse relacionamento com ele. Ele dizia que eu parecia a irmã dele. E ele me chamava de irmãzinha. Ele dizia, você é minha irmã, né? Então, imagina, um senhor muito mais velho do que eu, e ele não gostava que eu chamava ele de senhor, ele queria que eu chamasse ele pelo primeiro nome, né? Enfim, uma das vezes que ele estava internado no hospital, na UTI, ele foi me apresentar para a enfermeira. Então ele disse para a enfermeira, essa é minha mulher e essa aqui é minha irmã. E é interessante também porque eu me senti muito à vontade para escrever este livro em primeira pessoa. Quer dizer, eu sou ele contando, entendeu? Eu não sou um narrador. E isso só foi possível justamente por causa desses 3 anos de contato, dessa abertura quase que ilimitada que ele me deu. Em alguns momentos eu já era confidente dele, ele me contava coisas sobre o dia a dia dele, claro, coisas que não constam do livro e que eu jamais comentei com ninguém, mas eu sentia que a gente tinha esse tipo de abertura, né? Querida Debinha, meus elogios e agradecimento pelo teu esforço e trabalho incansável. Expresso meus sentimentos que nutro por você no coração. Rogo a Deus por tua saúde, paz, boa vida, que teus filhos darão muita alegria e narres para você. Teu admirador, Samuel Grunspan. A história do seu Samuel é a história do brasileiro imigrante, porque o Brasil é um país feito por imigrantes, né? E ele deu a sua contribuição para o Brasil. Ele era um empreendedor, ele criou uma oficina de peles, ele fabricava casacos de pele, né? Aliás, esse é o motivo desse nome sugestivo, Na Minha Pele, porque ao mesmo tempo a gente fala de tudo que se passou, tudo que passou pela pele dele, né? A gente se sente na pele dele, mas também é assim que ele sustentou a família, assim que ele sobreviveu, inclusive, durante a guerra, né? Porque ele trabalhou numa oficina de peleria, né? Uma coisa muito bonita que ele fala no livro é como ele foi bem recebido pelo povo brasileiro, né? E isso para ele era algo completamente diferente, porque na Polônia ele já vivia o antissemitismo antes ainda do início da guerra. E ele fala no livro que ele chegava, ele via as pessoas tão gentis na rua, né? Ele tinha sempre um carinho tão grande pelo Brasil, pelos brasileiros, pela forma que os brasileiros o acolheram. Então ele fala, tem um trecho do livro que ele fala que era muito estranho para ele ver as pessoas elogiando os avanços dele em português. Ele dizia, eu mal falava português e todo mundo dizia que eu falava muito bem. E ele, até o fim da vida, coisa mais linda, né? A gente caminhava pelo Bom Retiro, onde ele morava, e ele conversava com todo mundo. Ele conversava com o porteiro do prédio, ele conversava com o vendedor, ele conversava com o gari na rua. Então, eu acho que ele demonstrava o amor e o carinho e a gratidão que ele tinha pelo povo brasileiro por ter aberto as portas para ele e ter recebido ele, dado uma outra oportunidade para ele recomeçar a vida. E se você pensar bem,
não é muito diferente do que a gente ouve hoje em dia de outros refugiados que o Brasil tem acolhido. Então, quer dizer, essa é uma característica que eu espero que o povo brasileiro não perca, né? Sua capacidade de receber e de absorver imigrantes. O objetivo principal desse livro é mostrar para as pessoas, primeiro, que quem era a vítima, né, do Holocausto. Segundo, isso aconteceu e, infelizmente, pode acontecer de novo. Cabe a nós impedir e não permitir que isso aconteça, né? E mais do que tudo, que eu acho que era a característica do seu Samuel, é a fé. Ele era um homem basicamente de fé e ele fala muito de Deus no livro e falava muito, né, durante a sua vida. Então eu acho que a mensagem principal do livro, no final das contas, é essa, é dizer, olha, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, né, saiba que Deus está com você, Deus está presente. E ele trata isso no livro todo de uma forma muito compreensiva, muito inclusiva. Você é capaz de se relacionar e de entender as coisas pelas quais ele passou, se colocando no lugar dele, né? Eu acho que talvez por isso eu me senti muito à vontade para escrever o livro em primeira pessoa. E eu acho que o meu olhar em relação à idade, em relação aos idosos, em relação ao que essas pessoas viveram, a bagagem que elas têm, né? A forma como a gente tem que se relacionar com eles, o respeito que a gente deve a eles, né? Por tudo que eles viveram, pelo conhecimento que eles têm, pela tranquilidade que eles são capazes de nos passar. Eles têm uma aceitação, né, daquilo que passou. Sabe o que eu quero falar? Eu quero falar para as pessoas lerem, sabe? Porque assim, os livros são lindos, maravilhosos, desde que a gente leia-os, né? Porque senão eles são só um amontoado de papel. Então, ler é fundamental. Ler leva a gente para lugares e situações que de outra forma a gente não viveria. Então, filme é legal, filme é bacana, internet é gostoso, Facebook é bárbaro, mas leiam. É a única coisa que eu posso... É a mensagem principal. Uvas, cachos, garrafas de vinho, estudo Torá, fé e carinho, histórias e lendas e mil segredinhos você vai ouvir